Olá amigos, eu sou Arúvio Lima, historiador. Vamos conversar aqui hoje um pouco sobre a sessão da Câmara de Vereadores de Araci, de 5 de abril de 2022, aí dentro do contexto da semana em que o Poder Público Municipal está promovendo atividades, em comemoração ao que dizem ser os 63 anos de emancipação política. Quando na verdade o termo correto não é emancipação política, mas um termo aí muito difundido entre os próprios políticos, E na verdade nós temos a data 7 de abril como uma data da reinstalação política administrativa. Então, o que aconteceu em 7 de abril não foi a emancipação. A reemancipação aconteceu em 14 de novembro de 1956, quando o governador da Bahia, Antônio Balbino, sancionou a lei já aprovada na Assembleia Legislativa, em que restaurava o município de Araci. Esse termo restaurar, restauração, está na lei, e essa sim seria uma data mais provável de ser comemorada, apesar de que há discussões aí entre as pessoas que mais conhecem a história do município, entre historiadores, memorialistas, pessoas que estudam, que conhecem e que valorizam a história do município. Eles têm opiniões que vão, de certa forma, divergir com o que o meio político de Araci trata dessa questão histórica, cultural, sobre as comemorações do que deve ser a emancipação política. Então, mais à frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Peço que você se inscreva aí no canal, se ainda não está inscrito. Ative as notificações para estar recebendo sempre aviso dos próximos vídeos. Toda semana estou gravando e é bom contar com seu apoio para o canal. Se você comentar, o canal, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e assim passa a divulgar automaticamente para mais pessoas também assistirem e tomarem parte desse conhecimento que nós estamos tratando aqui no canal. A sessão presidida aí pelo vereador Virgílio, ele sempre muito discreto, ele trata ali o andamento da sessão, conforme ele recebe também de indicação ali dos servidores da Câmara, do roteiro que deve ser seguido. Faz isso de uma forma, digamos que ágil, rápida. Foi aprovado também a proposta aí do vereador José Augusto, em que concede uma honraria ao prefeito Silva Neto, uma moção de aplauso ao prefeito Silva Neto pela administração que fez. De certa forma nós entendemos que isso vem de um vereador que é o mais aliado possível de Silva Neto, é aquele que mais reproduz os ideais de Silva Neto, e portanto foi aprovado também por unanimidade. Claro que isso os vereadores não fazem questão de ordem ou mesmo questões de reprovar. Passaremos agora para a leitura das proposições protocoladas para o conhecimento dos vereadores. Indicação número 4 de 2022, de autoria do vereador Luizinho, que indica a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas, creches municipais e cercanias. A ação é de grande importância para a educação do município, onde eu pude perceber, andando em algumas escolas, a falta de monitoramento. Essa indicação é muito importante, principalmente nas escolas de grande porte, como o CEMOB e outras mais, até na zona rural. E com essas verbas que vieram para a educação dos precatórios, que a Secretaria de Educação coloca em monitoramento em algumas escolas para inibir algumas ações que vem acontecendo nas escolas, principalmente no período da noite, onde os nossos jovens enfrentam certas dificuldades, e o CEMOB, haja visto, melhorou muito há um tempo atrás, mas tivemos esse período pandêmico, onde paralisou aí por 2 anos, mas que
retornará às suas atividades em breve, normalmente. O primeiro vereador a utilizar a tribuna, quase que de costume, é o vereador Zé Augusto. Ele é do PDT, com grande vínculo na comunidade no distrito de João Vieira e sempre muito aliado a Silva Neto. Zé Augusto, ele citou, né, a moção, né, menção de honraria, né, aplauso, né, ao prefeito Silva Neto, e agradecer aos colegas pela aprovação. E também ele vai discutindo ali alguns assuntos, né, sempre dando ênfase ao trabalho da atual gestão. E ele acabou se destacando também, uma das partes da fala dele foi quando ele alfinetou o PT. Então Zé Augusto alfinetou o PT, primeiramente querendo fazer ali algumas críticas, né, a Edivaldinho, né, que representa aí a oposição, a esse distanciamento que ele tem do Grupo Pinho, de NENCA. Então o Zé Augusto sempre faz essas questões de citar o Grupo Pinho e, claro, citar alguns pontos fracos, digamos assim. E dessa vez ele fez alusão ao fato de que Edivaldinho lançou o nome como pré-candidato e não vai apoiar o PT de Rosival Leite, né? Sendo que, quando eu digo de Rosival Leite, porque esperava-se que o grupo de NENCA, né, que Edivaldinho, fosse retribuir o apoio dado pelo PT na eleição de 2020, muito por esforço também ainda de Rosival, né, ali de Célia Firmo, né, para se aliar mesmo ao grupo de NENCA. Na verdade, na eleição de 2020 não tinha muita outra saída para o PT, e até que tinha, se quisesse lançar nome próprio para disputar a prefeitura. Embora na época todos sabiam que não era muito provável um êxito na candidatura de algum petista, né, para o cargo de prefeito em Araci, mas muitos preferiam que fosse, até pela questão de testar, de estar se colocando na disputa, mas o PT preferiu aí algumas alianças, né, referente ao Grupo Pinho, e acabou tirando esse foco que deveria o PT ter ganhado maior destaque se caso tivesse lançado candidatura própria. Preferiu se aliar ao grupo de NENCA, e Zé Augusto utilizou muito bem isso e, de certa forma, com razão, no ponto em que Zé Augusto cita essa questão da aliança entre Edivaldinho e Rosival em 2020, né, que favoreceu naturalmente ao Edivaldinho, e cita o fato de que agora Edivaldinho não apoia Rosival. Na verdade, ninguém esperava mesmo que fosse apoiar, apesar de que na época se cogitava muito, né, aquela aproximação que fosse resultar em aliança futura para Rosival, já que todos também sabiam em 2020 que Rosival seria pré-candidato, estaria já como pré-candidato para essa próxima eleição de 2022. Portanto, Edivaldinho não firmou esse acordo, né, não continuou, e agora coloca N motivos, né, mas que não faz questão desse vídeo, eu farei em outros, justificando por que não apoia o PT. Farei outro vídeo e por isso que é bom você estar inscrito no canal. Então Zé Augusto fez isso para dizer que são eles o PDT, a família 12. Na verdade eles não tratam muito como PDT e sim família 12. É um termo aí que só interessa mesmo aqueles mais fanáticos do grupo, aqueles que fazem campanha, aqueles que estão em cargos comissionados, então se consideram família 12. Mas os demais eleitorados, aqueles que estão um pouquinho distantes do poder, não fazem nenhuma referência a isso, apenas aqueles mais fanáticos e aqueles que estão dentro da gestão atual. Que se dizia lá atrás que estava junto e misturado com o PT da Bahia e agora trai novamente o PT da Bahia. E nós mesmo aqui apanhando esse grupo da família 12, apanhando, às vezes por esse grupo que aí está, mas temos palavra. Temos a honra de dizer que desde quando o Wagner assumiu, esse grupo político permanece apoiando o PT aqui na Bahia e no Brasil. E aí, em uma entrevista na rádio, eu vi ali o candidato a prefeito, que foi no tempo Edivaldinho, dizendo que apoiaria
o ACM Neto, mas ficaria com Lula. Olha, veja que chá doido esse aí, viu? Sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Analisa, olha o que eles querem mostrar para o povo. Não, meu povo, o importante é o PT no Brasil. Analise só. Quer dizer, porque sabe que Araci, hoje, o município de Araci é 60% ou 70% PT. Pelo trabalho que desenvolveu no nosso município, tanto o Lula quando foi presidente, como também Rui Costa. Mas daí eu fico me perguntando, cadê a palavra do apoio que ia dar aos candidatos do PT? Abandonou o barco e deixou a água entrando e deixou ele sozinho, reimando, o PT de Araci reimando sozinho? Fica essa pergunta. Aí nós que demos as mãos, estava unido com eles. Quando chegaram na reta final, nos traíram também. E aí eu pergunto, e agora, José? Fica essa pergunta no ar. Então, político é dar a palavra e cumprir, ou perdendo ou ganhando. E nós, da família 12, falo por mim, e tenho certeza que falo também por alguns colegas aqui que já ouvi falar. Nós vamos continuar dando apoio ao PT em Araci, mesmo não tendo apoio aqui no município quando chega a eleição de prefeito. Eu não poderia deixar de falar isso aqui, porque parecia que era irmandade, mas vem a traição imediatamente. Zé Augusto fez essas críticas, né, dizendo que essa questão da aliança deles, que na verdade quem apoiava o PT em Araci era o grupo de Silva Neto, né, que deu apoio aí na eleição anterior, né, e que de certa forma houve uma traição. Ele usou essa palavra, olhando ali para a vereadora Dineide do PT, citando que o PT de Araci traiu Silva Neto, quando deixou a base de Silva Neto e não apoiou a eleição de Queinha. E aí, mais à frente a Dineide respondeu, que eu também vou citar a fala dela, mas eu já posso adiantar aqui que a Dineide disse que quem traiu não foi o PT de Araci, mas sim o próprio grupo de Silva Neto que traiu o PT. Então, dizendo ela que só estariam em locais, né, onde pudesse contribuir. E isso também eu concordo com a fala da Dineide, até porque na reeleição de Silva Neto o PT apoiou, e foi muito importante o apoio do PT na reeleição de Silva Neto, né, em 2016, e quando até tinha um outro grupo que podia receber um apoio do PT e também somar mais votos, que era o grupo de Gilmara. Então, o PT continuou ali próximo de Silva Neto, apesar de que Silva Neto não abriu brechas para a vaga de vice, que continuou sendo de Queinha, também não foi nem muito cogitado quanto a isso. E também o que se esperava do PT, que Silva Neto pudesse contribuir, seria dando ao PT a Secretaria de Agricultura. E isso seria muito bom, porque o PT que está junto aos grupos sociais, a questão do Sintraf, a questão do MOC, e são organizações que estão muito ligadas ao governo da Bahia, que é do PT. Então Araci teria ganhado muito se tivesse um secretário em 2016, secretário de Agricultura, se fosse do PT, quando na verdade Silva Neto não cedeu essa secretaria importante para o PT, e sim acabou ficando depois em mãos de Anastácio, e até muito antes passou por outras mãos de pessoas que nem mesmo estavam naquele contexto político, né, que também assumiu a secretaria, né, e tinha dificuldades em se relacionar com a questão aí de buscar recursos, né, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural do governo da Bahia. Então é isso. Nesse contexto aí de quem traiu, Dineide disse que quem traiu foi o PDT e Zé Augusto disse que quem traiu foram os petistas que não apoiaram o grupo de Silva Neto, né, e não apoiaram Queinha. Então é isso, Zé Augusto fez essa menção hoje. Outros oradores também usaram a tribuna, exemplo mesmo, também a exemplo do Luizinho, que também fez um discurso muito destacando aí a questão da necessidade de melhorias na educação,
Ele citou muito aí a questão de escolas, né, de Pedra Alta, né, e buscando mesmo naquele sentido de fiscalizar. Portanto, o discurso de Luizinho também muito bom. Ele é daqueles oradores que não se exalta, que fala sempre com muita retidão, né, e sabendo muito o que diz, sempre mostrando do que ele fez durante a semana, as caminhadas que ele teve, as visitas. E isso é interessante porque é o papel do vereador mesmo fiscalizar o município e visitar as organizações, as instituições como escolas, e isso ele fez muito bem, destacando isso. Nós tivemos também o discurso de Léo de Eridan. Léo de Eridan citou muito a questão de transporte, né, Quando você traz a questão que o PT foi traído, alguém traiu o PT e tal, eu quero dizer que o PT é independente, Ludmila. O PT é independente, o PT tem um estatuto, o PT tem uma ideologia partidária e política. E a gente vai para onde a gente vê que vai ter o desenvolvimento, para onde a gente vê que a gente vai ter espaço de lutar junto com o povo. E se a gente foi traído aqui em Araci, o povo de Araci é quem vai dizer. Porque nós não somos os traidores, nós somos os traídos. Léo de Eridan também fez discurso hoje. Ele também é um dos oradores mais assíduos, digamos assim, que praticamente em todas as sessões ele faz uso da palavra, dificilmente ele vai a uma sessão para não falar. Ele que é o líder da oposição, tem direito a 15 minutos, utiliza muito bem todo esse espaço, né? E se apresenta aí, pode-se dizer, como o principal orador da Câmara, que naturalmente é uma função que acaba ficando muito com... E é mais fácil para um vereador que faz oposição manter um discurso mais forte, um discurso mesmo que busca cobranças, que busca melhorias para o município. Então, ele se apresenta como um bom orador, é professor, tem a forma de diálogo muito agradável, né? Às vezes ele se excede em fazer questionamentos, em fazer perguntas, né? Questionando a gestão por isso e por aquilo, mas é compreensível muito de um professor. E ainda mais sendo vereador, ele desempenha muito bem essa função, concilia aí com o conhecimento que ele tem como professor da rede municipal. E eu queria pedir à prefeita municipal nessa manhã que tome providências na questão dos precatórios, tanto dos 40 como dos 60. Já está numa situação que chega. Ou acham que o servidor vai esquecer aquilo que é dele, que é direito dele, o pessoal dos 60? Ou essa tese, no qual quero pedir ao sindicato, a PLB, que também tome providência, que também tenha postura no que se trata de precatório, porque o sindicato aceitar uma tese do município que o dinheiro está aplicado, sinceramente, o meu dinheiro quem aplica sou eu. O município aplicar dinheiro de professor, só estou vendo isso em Araci, e achar que isso basta. Isso não basta. O que basta é dar aquilo que é direito, é pagar o professor, é o professor receber esse dinheiro, é o professor adentrar nos comércios, é o professor comprar no comércio, é o comércio crescer, gerar emprego, e nós fazer com que essa engrenagem do município, como eu vi cobrando nessa manhã a questão de pequenas fábricas, venha realmente funcionar. São milhões parados sem injetar na economia do nosso município. O vereador Guinha de Pascoal também utilizou a tribuna e ele fez um discurso cumprindo ali o tempo dele de 10 minutos, né? E apresentando muito daquela forma de buscar melhorias para o município. Então ele busca aquele discurso mais amplo, né? Em que cita as melhorias que o município precisa. Isso ele fez até muito bem na forma em que argumentou, né? Sobre a questão de melhorias na área do turismo, né? Citando aí o Poço Grande, citando a Cachoeira do Inferno, que na verdade é Cachoeira do Roncador, nome mais antigo e até mais apropriado, citando sobre melhorias que possam acontecer nesses dois espaços para favorecer a atração, a questão do turismo, de trazer mais visitantes e consequentemente isso causar geração de renda. Então Guinha fez aquele discurso
de quem talvez pleiteie aí futuramente algum outro cargo em Araci, né? Então, ele faz aquele discurso mais amplo de busca de desenvolvimento, e isso é interessante, é bom que seja levado na prática, né, para que mais coisas boas possam acontecer no município na questão do progresso. Haja vista que Araci ainda carece muito a questão de indústrias, né? Então ele também menciona muito bem isso. E ainda há pouco eu conversei com um empresário em Araci, e ele citou sugestões que deu para prefeitos, né? Citando aí desde o ano de 2009, 2010, isso ainda era gestão de Nenca, depois Silva Neto, e ele citando, né, as iniciativas que teve, né, para trazer grandes empresas ou de médio porte para Araci, que pudessem ser instaladas ali na BR-116, e que isso naturalmente precisaria do apoio do município na questão da aquisição de um terreno, ou alguns que já tivessem, né, a questão do terreno que serviria para o matadouro, abatedouro de animais, ou mesmo aquisição de outros terrenos e construção de galpões, né, ou seja, precisaria desse investimento do município, ou até mesmo alguns tipos de isenções no começo, na questão de impostos, né, para que a empresa viesse para o município, né. Então, naturalmente, é necessário mesmo que aconteça isso. Se o município não fazer isso, mesmo que seja uma empresa grande, eles não vão vir para o município. Para vir, eles exigem muitas coisas, e entre elas a infraestrutura do local, o próprio ambiente, o próprio local deve ser cedido pela prefeitura. Então, o Guinha faz um discurso nesse sentido, de buscar melhorias de desenvolvimento que venha gerar emprego para o município de Araci. O nosso povo sonha em viver em um município que lhe traga oportunidade. O nosso povo sonha em viver em um município que os nossos jovens não necessitem sair para as grandes capitais, para os grandes centros, em busca do primeiro emprego. É muito difícil um pai e uma mãe de família ter o seu filho, ver o seu filho saindo do seu lar, do seu aconchego, para poder ir em busca da sua sobrevivência em outros estados. E precisamos, senhores vereadores, nesse 7 de abril, uma conscientização de todos os políticos desse município. Aproveitar que o governo do estado vai estar aqui prestigiando essa data importante. Precisamos entender que a geração de emprego em renda de Daltimora é importante para o desenvolvimento de uma cidade. A única coisa que a gente mais vê no nosso município é essas vans, os ônibus, indo para São Paulo, deixando seus lares, suas famílias, da sua terra, por falta de um emprego do nosso município, porque não tem uma indústria, não tem uma fábrica. Então, quero pedir a todos esses políticos que já passaram nessa terra, que estão aí ainda contribuindo, como nós também. Vai ser um dia importante que esse governador vai estar aqui no nosso município no dia 7. Nós estamos lá fazendo uma cobrança que realmente é o sonho, os anseios do nosso povo araciense, que é uma indústria, é uma fábrica de pequeno porte ou de grande porte. O Marinho, ele que já havia até sido citado também em discurso de outros colegas, sobretudo pelo apoio que deu aí nos eventos iniciais da comemoração pela Semana da Emancipação, que a Prefeitura está promovendo, e ele organizou, né, a questão de alguns esportes, como o vôlei, né, o circuito do vôlei, isso muito plausível, e é interessante o reconhecimento mesmo dos vereadores e de todos nós pelo trabalho do vereador Marinho, um vereador de primeiro mandato, muito jovem, e também que tem uma boa formação acadêmica, né?
e que visa muito bem o desenvolvimento, né, do município de Araci, sobretudo aí valorizando o esporte, valorizando a cultura. Então o vereador Marinho ele foi muito citado, aplaudido por isso na fala dos vereadores, e também ele mesmo mencionou o que ele fez aí, o apoio que deu ao esporte, né, a esses eventos em que ele está, de certa forma, idealizando ou patrocinando. Citou também a questão da história do município, né, que deve ser valorizada, sobre a questão pelo contexto aí da emancipação do município, né? Então ele fez menção aí sobre a história, as nomenclaturas dos povoados, né? Citou o historiador aqui que vos fala, Aróvio. Eu agradeço por ser citado por ele, e eu estou sempre à disposição. Já contribuí com o mandato do vereador Marinho, também apresentando algumas propostas, né? E muitas delas bem aceitas pelo vereador, que estão aí em fase, digamos, de transição, de tramitação, que possa acontecer maiores discussões aí promovidas por ele com essas ideias na própria Câmara de Vereadores. Então estou à disposição para contribuir, e é interessante sim que os vereadores busquem mesmo valorizar a história e a cultura do município. Então, um destaque para o vereador que citou isso na tribuna hoje. Eu quero agradecer aqui pelo final de semana que a gente teve recentemente, no dia 2 e 3 de abril, final de semana que antecedeu agora. A gente passou pelo início da comemoração do aniversário da cidade. Tive a honra de estar à frente de um projeto, juntamente com a Prefeitura Municipal, na qual agradeço muito todo o incentivo e apoio da gestão de Keinha Gilmara, de todos os secretários e, acima de tudo, de todas as pessoas que estavam lá presentes para valorizar ainda mais o nosso esporte. Eu queria que a Aróvio estivesse aqui, porque quando a gente fala de história, a gente fala de Araci, nós sabemos que fomos descobertos, eu não vou dizer criados, mas por um fazendeiro e sua família, que aí trouxe junto com ele a comoção e a noção de Nossa Senhora, fez com que fosse madrinha da nossa cidade, a padroeira. Aí, se você parar um pouco para analisar da história do nosso município, você vai começar a entender que a nomenclatura dos nossos povoados, muito deles, eles não são aleatórios. Eles pertenceram a famílias que porventura deram seus sobrenomes, que foram passando de geração em geração, e formou-se Araci. Mãe da Aurora, Mãe do Dia, um nome indígena que precisam ser realmente esclarecidos e pontuado da importância do nome Araci. A nossa cidade, como foi falado aqui, tem quase 1.500 km² de extensão territorial. Isso é muito maior que Salvador, isso é muito maior do que muitas cidades grandes. Temos uma população rural ativa, temos jovens que buscam melhorias de vida, mas que infelizmente precisam galgar outros espaços e sair da sua cidade em busca de valorização. Eu tenho hoje 27 anos e tive sim que sair de Araci em busca de melhores condições de vida, mas também pude voltar e trazer um pouco do meu conhecimento para as pessoas que, assim como eu, buscam melhores espaços, buscam melhores meios e estão sempre ligados à educação, ao estudo, ao empenho, e não só apenas isso, mas a oportunização do jovem em qualquer tipo de mercado, seja empregatício, seja no esporte, seja na política, seja em qualquer lugar. Precisamos valorizar a nossa juventude. E quando a gente fala de juventude, eu não falo apenas do que o Estatuto da Juventude diz, não, que é de 15 a 29 anos, mas do jovem que com 12 anos de idade consegue fomentar uma política dentro de casa, consegue pleitear com seus pais o dia que ele quer jogar bola e o dia que ele vai ter o horário de estudar. O jovem que já passou dos 29 anos, que deixou a juventude de lado porque teve que trabalhar nesse período inteiro. Como o senhor sempre discursou aqui, é um defensor, eu também sou uma defensora e acredito que todos aqui são. A questão, Aróvio, da BA 408, e me recordo ali em 2018, que foi criada uma comissão por associações, dirigente de associações comunitárias, por comerciantes, seu Francisquinho, de Tapuio, de Vaza da Pedra, vereador de Santa Luz, a vereadora Ednei também participou de várias reuniões, e a nossa demanda
era que fosse em Salvador e pautasse uma audiência pública para saber realmente a história dessa BA 408. E ali a gente pôde perceber naquela audiência pública que só tinha um pedido de Gica Lopes, uma indicação de Gica Lopes dessa BA 408. Mas nem sequer o mapa ainda, o estudo de viabilidade estava feito para essa BA. Haroldo está aqui para não deixar eu mentir, porque ele foi comigo também nesse dia. Ele participou também dessa audiência pública. E dali o governador, ele pediu, né, para o técnico vir fazer o estudo. E o técnico veio fazer o estudo, 2018. Esse estudo está feito, né, é um valor muito alto. Eu ouvi muito dizer, na época, Zé Socorro ainda estava na rádio, que nunca ia sair essa BA, porque era 100 e tantos milhões e não ia sair, porque era muito alto, o governador nenhum ia fazer. Mas eu sempre digo, e estou com aquele dito popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vai bater nesta pedra até furar. E nós, enquanto representantes do nosso povo, né, eu peço aqui, presidente Vigílio, presidente Guinha eleito, que vai assumir 2023, a esta mesa, que se faça um documento, um ofício, reivindicando ao governador Rui Costa, em nome de todos os 15 vereadores, assinando e dando a ele, protocolando no dia que ele estiver aqui, na quinta-feira, no aniversário da nossa cidade, a reivindicação dessa BA 408. Porque para muitos, acha que a gente não faz nada por essa BA. A gente pode até não conseguir, mas a gente vai lutar. Porque quem luta, vence. E essa história da BA 408 é uma luta que não é minha, não é sua, é uma luta de todas nós. Do comerciante, do associativismo, do trabalhador do motor, do trabalhador do sisal, do trabalhador da lavadeira, da dona de casa, do estudante, do professor, do motorista. É uma luta, uma bandeira que todos nós temos que segurar. E nós sabemos, senhor Francisquinho, o quanto essa estrada de Santa Luz a Araci é movimentado. Houve um nosso historiador aqui no município que está chegando, né, construindo, resgatando toda a nossa história do nosso município de Araci. Os demais vereadores também sempre mencionaram, né? Mencionaram o 7 de abril, valorizando aí os 63 anos de história do município. Devemos ter um pouco de cuidado ao dizer assim. É claro que eles estão todos ali com uma boa intenção, né? Patriotismo, né? De festejar esses 63 anos do município de Araci, mas devemos ter um cuidado, até porque as sessões são transmitidas também pelo Facebook, onde o jovem está presente, né? Crianças também, pela rádio, onde também todos têm a oportunidade de ouvir. E às vezes, quando cita que Araci tem 63 anos de história, pode dar a entender que é um município jovem, que é um lugar ainda muito novo, que está brotando agora. Mas na verdade, Araci tem muito mais tempo, né? Ultrapassa aí mais de 200 anos de história que já é em boa parte conhecida, em grande parte ainda precisa ser também mais conhecida, mas os vereadores sempre mencionaram nesse contexto. E a questão política de Araci não apenas 63 anos. Araci já está aí completando esse ano 150 anos de história política. E inclusive eu já também apresentei propostas ao vereador Vigílio, que é o presidente da casa, referente ao destaque que a Câmara deve dar a esses 153 anos. Portanto, não é apenas 63 anos de vida política em Araci, como muitos citam, que o primeiro prefeito foi Erasmo. Então, pode dar a entender mesmo que Araci é um município novo, enquanto não é. Na verdade, Araci foi emancipado em 1890, deixou de pertencer a Tucano e perdeu a autonomia em 1931, aí durante o governo provisório de Getúlio Vargas, com a política dos interventores no Estado, aquela questão toda. E nesse contexto, Araci perdeu a autonomia, só foi restaurada em 1956, mas a eleição aconteceu somente em 1958, e nesse contexto, Erasmo veio tomar posse em 1959, em 7 de abril. E essa data que eles comemoram não é a data mais histórica, digamos assim, que deveria ser lembrada, mas infelizmente
é o que nós temos, né, digamos assim, de interesse político em lembrar, quando na verdade Araci poderia comemorar outras datas com maior significado histórico. Então essa é a data da posse do prefeito Erasmo, né? Não há nenhuma lei com essa data do 7 de abril, na época não aconteceu nada referente a isso, então foi somente a posse do prefeito Erasmo. Ele não foi o primeiro, até porque antes dele tivemos outros administradores, outros chamados intendentes, que é o mesmo cargo de prefeito, a exemplo do próprio Antônio Ferreira Mota, um grande patriarca aí da família Mota. Tivemos José Roque, tivemos José Verdelino Pinheiro, tivemos Vicente Ferreira, também um grande político de Araci. Portanto, se a gente começa a contar só 63 anos, de certa forma estamos rasgando grande parte da história desses outros líderes políticos que eu citei, até mesmo de Severo, que foi aí vereador há 150 anos, representando o distrito de Araci. Portanto, é bom que os vereadores tenham cuidado, né, e que a gestão pública também, ao promover esses destaques pelos 63 anos, enquanto que, na verdade, Araci tem muito mais do que 63 anos de história e também de história política. Portanto, é interessante que haja uma discussão e que seja ouvido um pouco mais aqueles que têm um conhecimento amplo sobre isso, a exemplo de historiadores, a exemplo de memorialistas, que pesquisam, que conhecem um pouco mais a história de Araci e que têm intenção de contribuir para o conhecimento mais amplo. Nós tivemos também em destaque aí de todos os vereadores a vinda do governador e a questão da BA 408 no município de Araci, que interliga Santa Luz. Também os vereadores mencionaram isso, inclusive convocando a população para se fazerem presente no dia 7 de abril, quando o governador Rui Costa estará em Araci, justamente aí anunciando talvez algumas ordens de serviço e aquelas outras que já estão aí em andamento também pelo governo do estado. Ainda carece muito de investimento do governo do estado. Rui Costa, ele ainda está, pode-se dizer, em déficit com o município de Araci durante seus 8 anos. A questão da BA 408 praticamente desconhecida dele, apesar de que, inclusive, eu fiz parte de uma comissão iniciada ali em 2018, logo após as eleições. Nós fizemos reuniões em Tapuio, contamos com diversas lideranças de associações. Eu era presidente da associação da comunidade de Resina, fiz presença, também destaquei muito nas redes sociais e ainda hoje sou um dos que destaca muito a importância da BA 408 e a necessidade de ser asfaltado. Ainda hoje fui para a cidade e é muita poeira, é insuportável, sobretudo quem está de moto, percorrer essa estrada entre Araci e Santa Luz. Portanto, precisamos sim de asfalto, do asfaltamento dela, para melhorar a questão do trânsito e também a própria questão de saúde daqueles que passam nela, terá mais conforto. Então os vereadores mencionaram muito isso, convocando a população aí para se manifestar, para cobrar do governador, sobretudo a BA 408. Então, já foi mencionado, né, talvez o governo já está tendo maior conhecimento sobre essa questão. A comissão que foi formada em 2018, ela esteve em Salvador nesses mesmos idos aí de 2018, 2019. Eu estive lá em Salvador, na CEINFRA, na Secretaria de Infraestrutura, juntamente com outros colegas presidentes de associações. Na época também acompanhado por Rosival Leite, pela vereadora Dineide. Lembrando que a comissão que se reuniu em Tapuio, ela convidou, ela foi aberta para quem quisesse participar, e somente uma vereadora de Araci compareceu e 2 vereadores de Santa Luz também compareceram, né? E a exemplo do vereador Paulão de Santa Luz, que é um dos interessados e que mais dá apoio a essa comissão, também em prol da BA 408 asfaltada. Então esse é o contexto da sessão de hoje, muito destacando a emancipação política, muito destacando a vinda do governador, essa necessidade de cobrar mesmo o asfaltamento da BA 408, e alguns vereadores mencionaram a questão da educação, exemplo do vereador Léo e Luizinho, Léo Deridan e Luizinho, que sempre cobram a questão dos precatórios, né, o pagamento, o rateio com os professores, que até hoje
a prefeita ainda não fez do grande montante que entrou no município no ano passado, aí, na ordem de mais de 60 milhões de reais. Então esse é o contexto. O vereador Léo de Marlúcia também utilizou a tribuna, foi mais conciliador do que outro discurso que ele fez no mês passado, apesar de que ele também não utiliza muito a tribuna, ou quando utiliza, nem sempre utiliza os 10 minutos que tem direito. Então hoje ele falou durante um bom tempo, e mais agradecendo. Ele agradecendo ao secretário, agradecendo ao prefeito, então mostrando um pouquinho mais de reaproximação com o grupo, não que signifique muito, mas de certa forma ele agradecendo aí quando foi atendido em algumas demandas, sobretudo na questão de estradas. Então ele citou muito isso. Talvez não quer dizer nada aí de nenhuma reaproximação ainda, né? Mas ele é um dos que com certeza está sendo muito procurado para o diálogo, né? Pelo próprio PDT, para que não venha se distanciar muito, né? Mas sobretudo na questão aí de apoio a deputados, não tem mais jeito, que ele vai apoiar Marcinho, mas quem sabe aí alguma coisa relacionada às contas de Silva Neto, né? Então, quem sabe se ele desse apoio, poderia reverter aí a situação de Silva Neto, mas ele também é membro da comissão, o vereador Léo de Marlúcia é membro da comissão, e na comissão ele opinou contra Silva Neto, né? Então vamos ver aí os próximos passos, né? De certa forma hoje foi somente um discurso aí de agradecimento pelos serviços que a prefeitura executou quando atendeu algumas ordens dele. Normalmente os vereadores cobram muito isso, para que sejam atendidos pelos secretários, sobretudo o secretário de infraestrutura, né? Portanto, esse é o contexto da sessão de vereadores de abril, a 1ª de abril de 2022, em Araci. O vereador Jefinho foi o último a utilizar a tribuna, e ele também citou aí a questão aí da vinda do governador, né? Sobre algumas cobranças que deve fazer o governador, referente à questão do estádio, que na verdade foi um compromisso que a Câmara já assumiu, né? Aprovando o projeto, né? Em que demoliu a questão do estádio, que seria construído um outro, né? Então certamente o discurso do vereador Jefinho é muito nesse contexto aí de reforçar com o governador, né, aquilo que a Câmara confiou, que foi a construção aí do novo estádio, né, para o governador, e também algumas questões aí referente à administração, foi citada também por Jefinho, ele aí por ser o líder do governo de Queinha. Então normalmente ele destaca aquelas ações desenvolvidas pela gestão, e ele mencionou algumas coisas aí que a gestão tem feito, né, no município de Araci, e de certa forma mais descrevendo, né, do que indicando novas coisas para serem feitas pela gestão. Então esse é o papel do líder do governo, destacar as ações que o município desenvolve. Isso foi inaugurado ali em Pedra Alta, esse posto avançado da Polícia Militar, um evento muito importante que teve a participação de diversas celebridades muito importantes, a dizer da promotora, do juiz, de desembargador, vereadores e tantas outras autoridades que tiveram ali presente de um evento de uma tão grande importância. Uma semana depois eu fui a Pedra Alta e lá visitei alguns amigos e conversando com eles ali, eu lembro muito bem de uma fala de uma senhora, Dineide, de mais de 60 anos, que disse: eu nunca consegui dormir aqui em Pedra Alta antes das 9 horas. Sempre era muito tarde porque o silêncio, a bagunça era demais. Inclusive citou Francisquinho de Itapuí, que disse que também que estava uma baderna lá, acho que no domingo, e a polícia esteve lá, colocou ordem no povoado, e assim tem feito em toda a região, tem colocado ordem, tem feito um bom trabalho voltado à segurança, porque eu acho que o nosso direito inicia quando o do outro termina, e não podemos deixar que um idoso ou qualquer pessoa dentro da sua própria casa não tenha a dignidade de deitar na sua cama e de tirar o seu sono, porque alguém lá do outro lado está incomodando o silêncio alheio.